Nota de esclarecimento publicada pelo Postales, matéria BNY Mellon. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, sou Dirceia, aposentada pelo Fundo de Pensão Postales dos Correios. Chegou aqui, se inscreva, compartilha, para conversar com vocês sobre essa nota de esclarecimento que o Postales publicou esta semana no site. Eu consultei o contrato firmado entre Postales e Banco BNY Mellon em 2011, consultei a matéria do jornal digital Poder 360 e li a própria nota que o Postales publicou no site. Desses 3 documentos que eu li, eu quero trazer para vocês o que é que está escrito de fato, que muitas vezes nós lemos batidos e não percebemos. A matéria feita pelo Poder 360, que está aí na internet e pode ser lida para qualquer um de nós, diz o seguinte no título, abre aspas, Correios descartam processar banco por prejuízo no Postales, fecha aspas. Então, quando eles colocam essa notícia na chamada, esse título, isso aí é verdadeiro. Porque quando nós lemos a informação ao longo, nós vamos encontrar a fala do presidente dos Correios dizendo exatamente isso, que não é da responsabilidade dos Correios ingressar contra o BNY Mellon, que isso aí é responsabilidade do Postales. E eu vou puxar aqui 2 pontos de informação que o Postales prestou para o Poder 360. Número 1. O Poder 360 pergunta: o Postales estava acompanhando a tentativa dos Correios de ingressar na ação? O Postales, por sua vez, responde: o Instituto, por meio de seu corpo jurídico e escritórios externos, acompanha de perto todas as suas ações, inclusive as que dizem respeito ao BNY Mellon. No caso dos Correios, a patrocinadora tem colocado seu corpo jurídico para apoiar o Postale em estudos para tomar medidas necessárias, além de ter realizado reunião com a Advocacia Geral da União para tratar do assunto. Essa resposta do Postales está em consonância com o que os próprios Correios falam em relação a entrar com uma ação na Justiça, porque lá os Correios disseram, como eu li, que a responsabilidade é do Postales, mas isso não impede que as 2 entidades, Correios e Postales, discutam o assunto, busquem solução em conjunto. O que os Correios informam é o seguinte: na hora de colocar a cara para reivindicar o retorno desse dinheiro, quem tem que fazer isso é o Postales. E aí chegamos no segundo ponto, onde o Poder 360 faz uma outra pergunta para o Postales responder. Em 2018, o Postales tentou abrir uma ação contra o BNY Mellon através da Justiça dos Estados Unidos, mas ela não foi bem sucedida. Qual foi a resposta da Corte Americana sobre o pedido? Então, nesse ponto, o Postales responde: gente, prestem muita atenção, porque essa resposta do Postales é de um valor infinito para nós. Ouçam, resposta do Postales, abre aspas. A Corte de Klerk alegou que os argumentos apresentados pelas partes não foram especificamente abordados, demonstrando-se discutíveis, fecha aspas. Nessa resposta que o Postales colocou para o Poder 360, quando o Postales assinou com o Banco BNY Mellon esse contrato em 2011, você tem a impressão de que o Postales entregou a vida do fundo na mão do Banco BNY Mellon. E você lê em mais de uma oportunidade o Postales fazendo questão de registrar que aquele banco era um banco sério, colocando ali exemplos de carteira que eles administravam. É dinheiro, é prestação de serviços para todo um grupo de pessoas que somos nós. Por isso, esse prejuízo agora amargando aí de 15 bilhões. Leiam o contrato que o Postales assinou com o Banco BNY Mellon para vocês compreenderem que não tem o que fazer.
Nos Estados Unidos, não. Lá está encerrado. Daí, há 7 anos atrás, terem entrado com um questionamento lá e eles responderam que aquilo era discutível. E é mesmo. Até eu, do lado aqui aposentada, entendo também que é discutível. Se dentro do próprio contrato está estabelecido, firmado, que eles estabeleceram Brasília como o local para resolver quaisquer problemas do contrato, em prestação do serviço, em prejuízo, em tudo, vocês acham mesmo que os Estados Unidos, com muito mais vivência que nós, vão segurar uma situação dessa que está claramente retirando deles a responsabilidade? Porque é isso que o contrato faz. Amarra quaisquer providências de ajuste, de cobrança ao Brasil. Então não tem por que a gente buscar dinheiro nos Estados Unidos. Em outras palavras, a menos que aconteça um milagre, se consiga receber algum dinheiro aqui, não vamos receber nada, gente, do Banco BNY Mellon. Essa é a verdade. Eu cuido muito com o que eu trago aqui para vocês, mas eu vou confessar, é complicado, porque você observa que os meios de comunicação, eles não dão para você firmeza para dar uma notícia íntegra. Gente, ler as notícias sobre fundos de pensão, às vezes eu tenho a impressão que eu estou num tiroteio de cegos. Chega a ser engraçado, olha só. Tem um momento aqui da matéria que diz que o presidente dos Correios assinou uma confissão de dívida de 7 bilhões e 600 milhões com Postales. Isso significa que os Correios assumiram metade desse prejuízo. Não, os Correios assumiram esse prejuízo inteiro e nós assumimos outro valor igualzinho a esse, de 7 bilhões e 600 milhões. E eu não posso deixar de trazer para esse momento em que se fala de justiça, recuperação de dinheiro, corpo, alma e espírito na mão do BNY Mellon. Vamos ouvir a voz do José Guerra. Justiça divina é outra coisa. No momento interessa dos homens que têm falhado. Não misture estações. José, meu querido, você não tem ideia de quantas vezes a justiça divina me valeu. Não fosse a justiça divina ter me valido nos Correios, eu não estaria falando com você agora sobre Correios, sobre Postales. Esse comentário do José tem a ver com um texto bíblico que eu trouxe, onde diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. José, não fosse a justiça divina na minha vida, eu não sei o que seria de mim. A justiça de Deus é tão boa, é tão perfeita, é tão maravilhosa, que no primeiro PSI, processo de seletivo interno, que eu fui fazer nos Correios, quando já tinha uns 3 anos de trabalho, devia ter naquele processo seletivo, eu acho que umas 13 vagas, não sei, não me lembro bem. Eu sei que era um processo seletivo para operador de tráfego telegráfico. Havia uma melhora bacana no salário e a possibilidade de continuar trabalhando 6 horas por dia. E eu comecei a estudar entusiasmada, estava a fim de tentar o PSI. Um colega se dirige a mim e fala: você está estudando para esse processo seletivo? Eu disse: estou, quero tentar. Aí ele virou para mim e falou: olha, metade dessas vagas aí estão ocupadas, é tudo carta marcada, eu nem vou perder o meu tempo. Quando ele falou isso, eu pensei comigo: oba, se metade já é carta marcada, eu vou em busca da outra metade que ainda não está marcada. E sabe o que deu, gente? Eu passei super bem nesse processo seletivo, fiquei em 2ª colocação. E aquele colega estava falando alguma mentira? Não estava não, gente. Antes da Constituição, não se fazia concurso público para nada. O que esse colega não sabia? Que o conselho de Deus para nós é o seguinte: fazer todas as coisas como ao Senhor e não aos homens. Quer fazer um trabalho de excelência em qualquer lugar? Faça como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. E aí você organiza a tua vida. Até o próximo encontro.